Paz e bem, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para a gente dar continuidade à nossa leitura espiritual. Raniero Catalamesa, Morte, minha irmã. Então, hoje, onde está a morte, a sua vitória? A morte na consideração pascal. Também o Novo Testamento tem palavras sapienciais. Lembra de outro vídeo que nós falávamos sobre a sabedoria antiga, do Antigo Testamento, que tratava sobre a morte? Então, o Novo Testamento também tem características assim. De modo geral, lembram as do Antigo Testamento. As palavras de Deus ao rico, estúpido, nesta mesma noite sua vida vai ser requisitada. Para quem vai ficar o que ajuntou? Está em Lucas 12, 20. São tomadas do Eclesiastes e Eclesiástico. Mas não é aí que está a novidade. Se Jesus tivesse feito apenas isso, não teria mudado muito a situação humana diante da morte. Lembra que o Antigo Testamento, né, sempre era esse corpo limitado, né, o ser humano como corpo limitado, tendido à morte. Né? Então, acabou a vida, né, tinha acabado. Já tinha vamos dizer assim, algumas já menções a uma possível ressurreição. Mas o Antigo Testamento, em grande parte, fala sobre essa vida transitória que seca mesmo, né? É como a erva nos telhados. Foi quando morreu por nós sobre a cruz, um morrendo por todos, que a realidade mudou rapidamente e a própria morte tornou-se uma realidade nova. Jesus tinha falado de sua morte como de um êxodo pascal, e João organiza todo o seu evangelho de modo que fique totalmente claro que a morte de Cristo sobre a cruz é a nova Páscoa. O evangelista chega a criar uma nova acepção para a palavra Páscoa, de modo que passe a significar a morte de Cristo. A Páscoa é a passagem de Cristo deste mundo para o Pai. Páscoa e morte de Cristo são de agora em diante duas realidades tão intimamente unidas que os primeiros cristãos, desconhecedores da filologia, iriam pensar que o termo Páscoa fosse derivado de passio, de paixão, e assim fosse chamada por causa da morte de Cristo. Então é essa tradição, né? Páscoa, paixão. Então ficou muito ligada e está ligado para a nossa tradição. Vamos lembrar que a Páscoa, primeiro lá, a libertação do povo de Israel, do domínio da escravidão egípcia, né? Então, para a gente conhecer assim a Sagrada Escritura, sempre é bom a gente conhecer o Êxodo aí do povo hebreu, e aí depois a gente vai estudar o Novo Testamento, a gente vai ter um conhecimento mais aprofundado. Não é apenas o nome da morte que se muda, mas sua própria natureza. Disse o filósofo que o homem nasce para a morte. Lembra de Heidegger? Disse, essa frase, tomada literalmente, é a exata antítese da visão cristã. Interpretada, porém, à luz da fé, é a formulação perfeita do próprio mistério cristão. Com efeito, já se disse de Cristo que ele nasceu para poder morrer. Está em São Gregório. Ele, sendo Deus, tomou uma carne mortal para poder com ela lutar contra a morte e vencê-la. A morte, dizia os santos padres, agarrou-se a Cristo, devorou-o como costuma devorar todos os homens, mas não conseguiu digeri-lo, porque nele estava Deus, e acaba assim sendo morta. Com o espírito que não podia morrer, Cristo matou a morte que matava o homem. A morte, escreve Santo Efrem, matou-o no corpo que ele tinha assumido. Com as mesmas armas, porém, ele triunfou sobre a morte. A divindade ocultou-se sobre a humanidade e aproximou-se da morte, que matou e foi morta. A morte matou a vida natural, mas foi morta pela vida sobrenatural. Uma vez que a morte não podia engolir o Verbo, sem o corpo, nem o inferno podia acolhê-lo. Sem a carne, ele nasceu da Virgem, para poder descer pelo corpo aos infernos. A liturgia oriental e latina sintetizou esta visão dramática
da redenção, num versículo que não cansa de repetir durante o tempo pascal. Morrendo, ele destruiu a morte. Lembrei agora de um versículo, na festa de Nossa Senhora Aparecida, né? Morena e bela. Morrendo, ele destruiu a morte. A morte humana já não é a mesma de antes. Houve um fato decisivo. Pela fé, se acolhe a incrível novidade que somente a vinda de Deus à Terra podia provocar. A morte perdeu seu aguilhão, como serpente cujo veneno agora é capaz apenas de fazer a vítima dormir durante algum tempo, sem matá-lo, porém. A morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu ferrão? De fato, Cristo engoliu a morte pela sua vitória, para destruí-la. O versículo de Isaías, aqui citado por São Paulo, dizia genericamente que Deus haveria de eliminar a morte para sempre. Mas o apóstolo deu-lhe um sentido mais preciso e dramático, aplicando-a à morte de Cristo. Foi derrubado o último muro. Entre nós e Deus havia 3 muros de separação: o da natureza, o do pecado, o da morte. O muro da natureza foi derrubado pela encarnação, quando a natureza humana e a natureza divina se uniram na pessoa de Cristo. O muro do pecado foi abatido na cruz e o muro da morte na ressurreição. Então, no Novo Testamento muda totalmente, né? No sentido assim, existe, claro, um conhecimento antigo sobre a morte, mas muda totalmente, né, a partir de Cristo, o significado da morte. A morte já não tem a palavra definitiva e final. Então, a encarnação de Cristo venceu a natureza do pecado, né, a sua morte e ressurreição. Então, espero aí que você possa aproveitar essa meditação. Paz e bem e até mais. Tchau.